Fala, meu povo! Nesse vídeo eu vou te falar como eu lido com cliente mal educado aqui na agência, tá bom? O que que acontece? Se você assistir algum dos meus outros vídeos, tem alguns que eu relato um pouquinho de experiências ruins que eu já tive com clientes ou de experiências ruins que eu já tive com pessoas que contrataram os meus serviços. Então, assim, já aconteceu. Eu sou uma pessoa, vou tentar te explicar um pouquinho da minha personalidade. Eu sou muito gentil. Só que eu sou uma pessoa de muita opinião. Se eu tenho consciência do que eu estou falando, se eu sei do que eu estou falando, eu vou teimar com você, de maneira educada. Então pode soar ali meio como passivo-agressivo muitas vezes, mas eu defendo o meu ponto. Só que se o cliente começa a me maltratar, se o cliente começa a ser desrespeitoso, se o cliente começa a tirar ali a minha credibilidade, é uma coisa minha que eu falo sobre isso em terapia, que eu me desconecto daquele cliente. Eu sou uma pessoa que visto a camisa de todos os meus clientes, mas se ele começa a me criticar demais, se ele começa a colocar defeitos onde não tem, se esse cliente começa a ser um problema, o que que eu faço? Vou fazer do jeito que você quer. E não é de birra, mas é a única forma que eu sei que é mais fácil de lidar com aquele cliente. Então eu passo a não fazer mais o que eu acho, o que eu quero, o que eu considero bom para aquela marca. Eu começo a seguir exclusivamente aquilo que ele quer. Gente, não dá certo, tá? Eu já tentei, não dá certo. O cliente fica insatisfeito, eu fico insatisfeita e no final sai assim com muitos ruídos, com muita gente magoada. Então, hoje, como eu faço para lidar com um cliente mal educado? Eu não lido. O respeito tem que ser a base principal entre todas as pessoas que eu contrato aqui entre todas as pessoas que me contratam aqui na agência. Só que um dos grandes benefícios de eu trabalhar por conta própria é que eu não preciso me submeter a isso, eu não preciso me submeter a maus tratos, eu não preciso me submeter a pessoas que vão fazer eu me sentir mal com o meu trabalho. Elas me conheceram, elas viram os conteúdos que eu produzo, elas viram meu portfólio. Se elas escolheram me contratar, elas escolheram contratar tudo aquilo que elas viram sobre mim. Eu falo o tempo todo sobre os meus clientes, eu mostro cases de sucesso, eu mostro tudo que eu já produzi. Se a pessoa, mesmo assim, escolhe me contratar, deixa eu só mudar aqui, que a luzinha desligou. Se a pessoa, mesmo assim, escolhe me contratar, aí é sobre ela. Ela já viu tudo que eu consigo produzir, ela já viu tudo que eu produzo, ela já viu qual é a minha característica, qual é a minha marca, o que eu consigo entregar, o que eu não consigo. Se ela contratou, ela está contratando a minha inteligência de mercado. E a partir do momento que ela está a todo momento criticando esse meu modo de fazer, não é assim, assim que não quero, já não é para estar aqui. Então, assim, é muito difícil, mas eu vou conduzindo essa pessoa para fora, né? Claro que dinheiro é dinheiro. A pessoa chegou, se eu tenho o que ela precisa, a gente fecha o contrato. Mas se essa pessoa se mostra muito problemática, eu vou conduzindo ela para fora. E como que é conduzindo? Eu vou sair. Olha, eu acho que realmente é o melhor você sair mesmo. Você pode buscar outras opções que estejam mais adequadas no seu perfil. Se quiser, eu até te ajudo a buscar outras opções. Por mais que é dinheiro que vá fazer falta, gente, 5 anos empreendendo, o que que eu percebi? Não vale a pena. Não vale a pena, nem por todo o dinheiro do mundo. Aquele cliente vai te dar um desgaste emocional tão grande, ele vai mexer tanto na estrutura do seu negócio que quando você coloca na ponta do lápis, você está tendo um prejuízo gigante. Eu tive um problema com a cliente, eu até contei isso já em algum outro vídeo, que quando eu fechei com ela foi um valor muito alto. E aí eu lembro que eu escrevi no caderninho o valor e tirei uma foto, eu tenho essa foto. Uau, faturei isso, assim. E era para ser um projeto de 3 meses, né? E aí foi um faturamento alto e tudo mais. E aí eu ri na toa, coloquei todo o meu sangue, fiz a apresentação linda e tudo mais, a estratégia, elas amaram, não sei o quê. Na hora da execução começou a dar problema. Na hora da execução começou a dar problema com o meu design, na hora da execução deu problema com o meu editor de vídeo, tudo dava problema. E aí é um negócio que eu aprendi. Agência de marketing, quando você tem uma agência, não vai sair tudo perfeito de primeira.
porque é a sua cabeça tentando entender o que está na cabeça do outro. Então, muitas vezes vai precisar de ajustes. Só que, quando precisava de ajustes, esses clientes já se frustravam muito. Então, assim, eu poderia vir com a melhor. Já não dava. E aí eu já cansei, eu já entrei naquele modo, tipo, vou fazer para agradar, vou fazer o que a pessoa quer ver. Foi assim, nossa, gente, foi uma tragédia. O projeto deu um resultado zero praticamente, porque eu ignorei os números que eu tinha feito. Fizemos a soma de. Era um processo de lançamento. A pessoa precisava bater X leads para conseguir vender X produtos que estavam vendendo, né? Uh, Só que a quantidade de leads não era suficiente para dar o número que a gente queria. Então, assim, o processo foi uma grande bagunça, essa é a verdade, né? E aí, tudo que eu tinha colocado na estratégia, às vezes, e eu estava em outros trabalhos, né? Então, muitas vezes eu não conseguia responder na hora, a pessoa ficava chateada. Gente, foi uma grande bagunça, me deu uma dor de cabeça gigantesca. Eu lembro que eu não estava fazendo terapia nessa época, eu tinha parado com a terapia um pouquinho. Eu pedi minha psicóloga para fazer uma sessão ali de emergência comigo, porque minha cabeça estava quase indo embora. Porque se você tem uma pessoa batendo o tempo todo que você não sabe o que está fazendo, eu cheguei a escutar assim, dá para perceber que você não sabe o que está fazendo. E que isso, sabe? Eu já tinha feito aquilo. Só que quando você tem um time de clientes que joga contra, você não vai para frente. Não tem como a equipe de marketing conseguir ganhar algo, conseguir faturar algo, quando você tem um time de cliente que está jogando contra. E eu não estou falando aqui, gente, para defender a agência de marketing, que eu sei que muitas vezes nós, como agências, fazemos algumas cagadas também, né? Vamos reconhecer aí nosso papel. Porque é um negócio, nem sempre a agência, quando ela não tem ali preparo suficiente, equipe suficiente, estrutura suficiente, ela vai dar conta de entregar tudo na maior perfeição. E geralmente o cliente escolhe também por quem cobra menos, né? E quem cobra menos tem uma estrutura menor. Tem um gasto menor ali, tem coisas que ele precisa melhorar um processo, ninguém nasce pronto. Então, assim, foi uma grande bagunça, foi terrível tanto para mim quanto para os clientes. Eles saíram totalmente descontentes. Eles elogiaram muito a parte da minha estratégia, que eu tinha feito muito bem, mas criticaram muito a minha equipe, né? Teve um problema muito ruim de equipe e de gestão minha, né? Se tem um problema com a minha equipe, o problema é meu de gestão, porque eu não soube gerir aquela equipe. Foi assim, gente, uma experiência terrível, uma experiência traumática. E o que que eu aprendi? Quando eu fiz a reunião com o cliente a primeira vez, eu já tinha saído assim com a reunião. Vai me dar trabalho, né? Pelo posicionamento, era totalmente diferente do meu posicionamento, era totalmente diferente da minha personalidade, da minha entrega, do que eu fazia, bebia de fontes totalmente contrárias à minha. Eu saí da reunião assim, vai dar problema, eu vou ter dor de cabeça. E eu não segui essa intuição. Se você sabe que o cliente é problema, vai te dar dor de cabeça, e você escolhe do mesmo jeito. Eu tive, sei lá, 7 vezes mais dor de cabeça do que eu imaginava. A culpa no final foi minha, porque se eu tivesse falado um não, talvez não tinha passado tudo isso, né? Mas é aquele negócio, o meu lema sempre é dinheiro entrando. Ofereceu dinheiro, se eu sei fazer, se eu tenho estrutura para fazer, eu faço. Só que eu aprendi que existem clientes que logo na reunião você já percebe como é o cliente, como é o trato desse cliente com outras pessoas, que é um cliente, se ele vai ser complicado ou não, se ele vai exigir muito ou não. Hoje em dia não é que se eu vejo que o cliente é mal educado, eu falo não. Não, não vou te atender jamais. Eu atendo ele, faço todos os processos, mas logo no começo eu já começo a falando como vai ser e tento trabalhar em pontos que podem ser críticos. Esses clientes, eu fiz isso na época, mesmo assim, né? Eu falei, olha, a chance aqui é de dar zero resultados e tudo mais, mas expectativas foram criadas e deu problema do mesmo jeito. Hoje em dia, assim, eu tô com uma leva de clientes muito maravilhosos, eu amo todos eles, é muito fácil o trato de lidar, mas eu acho que até eu como pessoa mudei muito, né? Antes, eu ligava muito meu resultado a mim. Se a pessoa estivesse criticando o meu trabalho, eu me sentia criticada. E hoje em dia eu já consigo afastar um pouquinho.
Hoje em dia eu já consigo entender, olha, ela não ficou satisfeita com aquele outro trabalho que eu fiz, mas isso não significa que todo o meu trabalho foi ruim, né? Aconteceu um caso de um cliente que me chamou de burra mesmo, né? Esse cliente era português, e aí a gente conversou no contrato que precisa ser traduzido o português do Brasil para o português de Portugal. E aí esse cliente, nas traduções, ele me dava muito trabalho, ele brigava, ele xingava porque ele não quis pagar, na época, sei lá, 30 euros a mais para fazer essa correção por uma corretora profissional. Corretora? Uma pessoa vai corrigir, eu acho que não é corretora, né? Corretora é corretora imobiliária. Ele não quis pagar. Tentei usar, mas ele falou que ele mesmo fazia. E assim, ele me chamava de burra, que eu não sabia escrever. Ah, no Brasil as pessoas não sabem escrever. Aí foi uma mistura muito grande de xenofobia ali, né? E aí, quando você olha as características da pessoa, a cor da pessoa e tudo mais, você assim, nossa, meu Deus, você fazendo xenofobia, e é nítido que você tem outras raízes também, que você talvez não seja puramente daqui, não seja puramente nascido aqui. Então, assim, teve esse momento, aí esse cliente, eu consegui ele, olha, acho melhor você estruturar um pouquinho, eu nunca falo, olha, você é um chato, eu tô saindo de você porque você é um chato, não. Aí eu já falo, olha, não acho que esse serviço seja adequado para você, vamos finalizar aqui no mês e tudo mais, eu já dou um jeito de finalizar rápido com a pessoa. Se eu vejo que a pessoa está descontente, eu já ajudo ela a ficar mais descontente ainda. Eu não sei se é profissional falar isso, mas assim, se a pessoa está descontente, eu ajudo ela a ficar mais contente. Realmente, você tem razão. Eu acho que aqui nós não temos o que você precisa, que ajuda para procurar outra pessoa. Assim, tiro aquilo da agência, não é problema meu, porque o que eu percebi é melhor não receber e ter a paz para trabalhar para os outros do que ter uma pessoa assim muito problemática dentro do seu negócio. Por quê? Toda a sua energia acaba indo para aquela pessoa. Ela vai sugando todos os profissionais que estão trabalhando com você, né? O cliente problemático. Quando eu estou falando cliente problemático, gente, não é um cliente que está certo que questionar o que você fez errado. É o cliente mal educado, é o cliente que nunca está satisfeito, é o cliente que não deixa você trabalhar, é o cliente que é mal educado, é o cliente que não sabe tratar bem ninguém. Eu já tive clientes aqui que xingaram minha secretária. E minha secretária é uma das melhores coisas que eu tenho no mundo. Ela é maravilhosa. Ela tira, assim, 70 quilos das minhas costas. É uma profissional. Talvez uma das melhores que já passaram pela gente. Talvez não. A melhor, a mais competente. Ela é maravilhosa. Então, assim, uma pessoa se maltrata ela, ofende ela, está me ofendendo, sabe? Então, assim, já aconteceu dos 2, 3 clientes ficarem bravos porque ela faz a cobrança, eu não faço mais, e maltratar ela, então, e eu não acho certo, né? Então, eu tenho muito essa defesa de quem tá comigo quando a pessoa tá certa. Então, quando é esse tipo de cliente, ele suga muito. Quando você vê, 80% do seu tempo tá lá para aquela pessoa. E os outros clientes que são bons, que estão te pagando, que estão colocando dinheiro, eles estão ficando de lado porque tem um ali que tá sugando muito. Então, assim, como lidar com um cliente mal educado? Não lidando. Você até vai aceitar aquela pessoa pelo dinheiro, talvez aquele dinheiro vai fazer diferença ali durante 3 meses, mas se você vê que essa pessoa é complicada, que você já conversou com ela e ela não entendeu, porque eu converso muito, né? Por mais que seja difícil, eu falo, olha, as coisas não são assim, tem que ter paciência, isso tudo, com toda a educação do mundo. Se a pessoa não entendeu os toques, gente, não é para ela estar ali, né? Não é para ela estar no ambiente da minha agência, porque o meu trato, tanto com as pessoas que trabalham comigo, como dos meus clientes, é algo muito gentil, é algo muito gostoso, é algo muito leve. É um negócio, né? Não precisa. Eu não sou médica, eu não trabalho com urgência, não tem ninguém morrendo. Então, eu não preciso trabalhar num ambiente de pressão pesada, né? Erros acontecem, atrasos acontecem e tudo pode ser conversado, né? A gente trabalha com datas flexíveis. O cliente quer lançar, aconteceu tudo de errado, não tem como, tem que jogar para frente, entende? Aconteceu isso, um problema, não tem como lidar, joga para frente. Não é um caso do médico, por exemplo, que não dá para jogar para frente uma cirurgia, a pessoa vai morrer. Então, assim, conversou com o cliente, tentou explicar, tentou lidar com a situação, viu no que você está errando, tentou melhorar a sua parte e não deu certo, ajuda esse cliente a sair, né? Mostra para ele que a portinha da rua, a portinha de saída. Eu não sei se esse vídeo profissionalmente é legal falar isso, mas uma das propostas do meu vídeo é trazer aquelas coisas que ninguém falam. Porque, por exemplo, eu falando, eu não tô falando mal de meus clientes, né? Meus clientes são maravilhosos, já pontuei isso, não tem cliente chato hoje, graças ao bom Deus, pedi muito por isso. Só que eu já trabalhei com pessoas difíceis e eu já fui uma pessoa que pode ter ali sido difícil para trabalhar para clientes que já passaram aqui também.
justamente por esse fato de questionar. Só que é uma proposta minha trazer esses assuntos que ninguém traz, porque a gente que é empreendedor, a gente precisa disso. Por exemplo, eu precisei ver na terapia que muitas vezes eu era muito reativa, que eu era, entre aspas, ali, passiva-agressiva, né? Falando que eu sou passiva-agressiva, mas na hora de tratar o cliente, quando ele me atingia, quando ele me machucava, eu voltava ali, eu rebati e tudo mais, e eu criava um ambiente difícil com esse cliente quando eu estava muito machucada na época. Então, assim, eu precisei olhar essas coisas dentro de mim para conseguir melhorar. E hoje eu consegui muito conquistar clientes que têm uma personalidade igual à minha. Tem clientes que me demandam muito, mas são clientes que demandam com carinho, com atenção, que você vê que tem uma dúvida, são clientes que acreditam no seu trabalho. É outra história, sabe? Tudo melhora, o ambiente melhora. É gostoso trabalhar assim, né? Não quer dizer que não tem dificuldade, só que não tem ninguém te maltratando e fazendo você de gato e sapato. Então, assim, por mais que eu não sei se esse vídeo é muito adequado para expor sobre o negócio, não sei se isso vai soar como se eu sou uma má profissional, mas são coisas que acontecem. E quando eu converso com outros colegas de trabalho, também acontece. Então, por que não falar sobre isso, né? Gente, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha trago alguma luz. Se você tiver alguma experiência ruim com algum cliente, com alguma venda, com algo ali comercial que você passou, deixa aqui nos comentários para eu ler, que eu tô curiosa para saber o que já aconteceu aí do outro lado também, tá bom? Um beijo, obrigada por ter ficado até aqui. Curte esse vídeo para me ajudar e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Até! Beijo!